Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o nosso módulo 6, que trata das questões de medidas de proteção coletiva e medidas de proteção individual. Falando um pouquinho sobre as proteções coletivas, né? Quais seriam as definições de proteção coletiva? Os EPCs são os dispositivos ou sistemas no âmbito coletivo destinados à preservação da integridade física e da saúde dos trabalhadores, assim como de terceiros. Não é simplesmente um equipamento, mas pode ser um sistema, né, que é instalado em um determinado local, pode ser um sistema de proteção, podem ser proteções, barreiras, portas, meios que você tem instalados no ambiente de trabalho, nos equipamentos que protegem qualquer pessoa que esteja trabalhando naquele local, independente de ser trabalhadores diretos ou indiretos. Aqui eu trago alguns exemplos de proteções coletivas, né? Então, cones, fitas zebradas, sinalizações, tudo isso entra como proteções coletivas. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas e adotadas prioritariamente as medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante aos procedimentos e as atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a saúde e a integridade física de todos os trabalhadores. Na impossibilidade de desenergizar, devem ser, então, utilizadas as medidas de proteção coletiva. Aí nós temos alguns exemplos dessas medidas de proteção coletiva, né? Como eu disse, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalizações, sistemas de seccionamento automático, sistemas de bloqueio de religamento, tudo isso entra como sistemas e proteções coletivas que são implantadas então nesses ambientes de trabalho. Lembrando que a prioridade continua sendo o procedimento de desenergizar e que na impossibilidade de executar essa desenergização, então, o próximo passo é adotar as proteções coletivas, que são muito mais eficientes e trazem aí uma condição de segurança mais elevada em relação às proteções individuais. As medidas de proteção coletiva, elas compreendem prioritariamente a desenergização, como eu disse, continua valendo a desenergização. Não sendo possível, a segunda etapa é a adoção de medidas de utilização de extra baixa tensão. Não sendo possível, aí sim a gente começa a implantar outros procedimentos. Só para relembrar, né, o que era o procedimento de desenergizar, né? Lembra das dicas? Desligar, impedir, checar, aterrar e sinalizar? Basicamente, né, é o que tem nesse quadrinho aí. O seccionamento, que é a abertura da chave, o desligar o disjuntor. O impedimento, que é a instalação do cadeado, né, o procedimento de loto, bloqueio de energias perigosas. Constatação de ausência de tensão através do detector de tensão, de multímetros, proteção dos elementos energizados, colocar as barreiras em locais próximos aonde você vai executar a atividade desenergizada, mas que por um descuido, por uma distração, você pode acabar acessando. E instalar as sinalizações, identificando que existe uma atividade sendo executada, que essa atividade está sendo executada de forma desenergizada e assim por diante. Antes de realizar uma atividade em instalações elétricas, você realmente desenergiza o sistema? Veja bem, eu falei desenergizar e não desligar. Isso mesmo, desligar não é o suficiente. Nós devemos desenergizar o sistema. Você sabe qual é a diferença? Seja bem-vindo ao Segurança Simplificada. Muito prazer, eu sou o Caio Ronan e no vídeo de hoje explicarei sobre desenergização. Segundo a NR10, ao realizarmos trabalhos em instalações elétricas, devemos prioritariamente desenergizar o circuito como uma medida de proteção coletiva. E não confunda desenergização com desligamento. Desligar significa somente seccionar o circuito, acionando um disjuntor, um interruptor ou algo semelhante. Perceba que nada impede que seja ligado novamente. E também existe a possibilidade de algum defeito no dispositivo de seccionamento. Por esses e outros motivos é que devemos desenergizar.
A desenergização é um processo composto por 6 etapas. A primeira etapa é o seccionamento, que é popularmente conhecido como desligamento. Nada mais é do que o ato de seccionar o circuito. A segunda etapa é o impedimento de reenergização. Trata de bloquear o dispositivo de seccionamento para evitar a reenergização acidental. Imagine se alguém acidentalmente religa o circuito enquanto você está trabalhando nele. Então essa etapa é super importante. A terceira etapa é a constatação da ausência de tensão. Serve para confirmar que não há tensão elétrica no circuito. Para isso, pode ser utilizado um instrumento apropriado, por exemplo, o voltímetro. Na quarta etapa, nós temos a instalação de um aterramento temporário. Essa etapa serve para a equipotencialização dos condutores do circuito. A quinta etapa é a proteção dos elementos energizados existentes nas proximidades. Outros equipamentos próximos podem estar ligados a outros circuitos que estão em pleno funcionamento. Por exemplo, imagine que você está desenergizando o circuito de iluminação, mas próximo a ele você tem um circuito de tomadas que continua energizado. Então, lembre-se disso: proteger os elementos energizados existentes nas proximidades. A sexta e última etapa é a instalação da sinalização de impedimento de reenergização. Quando você desenergizar um circuito, procure informar aos interessados que o sistema está fora de operação. Muitas empresas utilizam um cartão de bloqueio colocado no ponto de seccionamento, que informa quem bloqueou e qual trabalho está sendo realizado. Agora sim, depois dessas 6 etapas, o sistema está desenergizado e pronto para quaisquer intervenções, seja de montagem, operação ou até mesmo de manutenção. Ao encerrar a atividade, você deverá reenergizar o sistema, e para isso também existe um procedimento muito simples. Primeiro, você retira das proximidades todas as ferramentas, equipamentos e também os trabalhadores que não estão envolvidos no processo de reenergização. Após, remova o aterramento temporário e também a sinalização. E por fim, destrave e religue o dispositivo de seccionamento. Percebeu como o trabalho com eletricidade demanda muitos cuidados? Na maioria das vezes, é indispensável a ajuda de um profissional para realizar intervenções em sistemas elétricos. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Para não perder os próximos vídeos de segurança do trabalho, inscreva-se no canal e siga o Segurança Simplificada nas redes sociais. Grande abraço e fique seguro! Dentro do procedimento de desenergizar, existe uma regra que é o aterramento. O aterramento no procedimento de desenergizar é o aterramento temporário, aquele aterramento de segurança para evitar que você tenha uma corrente indevida circulando pela instalação e essa corrente chegue até você. Já o aterramento das instalações elétricas é um aterramento que funciona o tempo todo. Ele está lá também como uma medida de segurança, mas ele é permanente, ele não é um aterramento temporário que vai ser retirado após a manutenção. Toda instalação elétrica precisa, então, ter esse sistema de aterramento. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme a legislação vigente, então existem normas técnicas, né, que tratam desse tipo de instalação e você precisa, então, atender a essa necessidade. Quem vai fazer o projeto das instalações elétricas tem que contemplar essa necessidade de manter o aterramento das instalações elétricas para garantir que as pessoas estejam utilizando essa instalação de forma segura. Então, nós temos aí, como eu falei para vocês, aterramento das instalações elétricas, que é o aterramento permanente. Aterramento das massas condutoras e dos quadros elétricos. Esse também é um aterramento permanente. É um aterramento que vai garantir que, caso tenha uma falha no equipamento, um fiozinho que seja, que encoste na carcaça desse equipamento, que ele descarregue diretamente para esse aterramento e não para a carcaça
carcaça, energizando essa carcaça. E o aterramento temporário, que nós já falamos, que é o aterramento presente no procedimento de desenergizar. Esse aterramento, então, das carcaças das massas condutoras, ele também é exigido por norma e ele assegura que, caso exista um funcionamento indevido da parte interna do equipamento, essa parte externa não fique energizada, descarregando essa energia indevida, então, para o sistema de aterramento instalado. Então, existem vários tipos de aterramento, como eu falei, aterramentos permanentes e aterramentos temporários. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Aqui você pode perceber aqui o aterramento das massas condutoras, né? Das carcaças dos equipamentos, garantindo então que essa parte fique livre de energizações indevidas. Aterramento temporário também entra essa parte das atmosferas explosivas, locais onde você tem características de atmosferas explosivas, pontos de abastecimento de combustível. O caminhão, o tanque, ele precisa ser aterrado antes de iniciar o procedimento de transbordo do líquido ou do gás, né? Então, tem que existir esses pontos disponibilizados, né? É o sistema de aterramento conectado a um barramento de equipotencialização e descarregando essa energia de forma devida. Então, essa é uma instalação específica, existe norma só para instalações elétricas em atmosferas explosivas. Geralmente, nesses locais, você encontra esses símbolos, né, mostrando que existe risco de explosão. O BEP, que é o barramento de equipotencialização, é um barramento que reúne todos os aterramentos da instalação em um único ponto, e aí sim você faz um aterramento devido, fazendo com que você tenha um anel interligado entre todos os sistemas de aterramento, né? Então, reunindo todos eles em um único ponto e descarregando de uma única vez. Lembrando, né, todos os quadros elétricos que são feitos de caixas metálicas e portas metálicas, as portas têm que estar devidamente aterradas junto à caixa e essa caixa aterrada ao barramento de equipotencialização interno. As instalações elétricas também têm vocês precisam garantir que exista o fio terra, né? Não adianta eu ter a tomada padronizada com 3 pinos, o plug com 3 pinos e esse terceiro pino não estar conectado eletricamente em lugar nenhum, né? Eu tenho só as 2 fases e não tenho o aterramento, né? Isso é muito comum de acontecer, a gente fazer inspeções nas instalações elétricas e quando você vai verificar, você não encontra esse aterramento. Então, é de suma importância que isso seja instalado, tanto nas tomadas industriais como nas tomadas residenciais ou tomadas internas de áreas de escritório, né? Esse ponto de aterramento é de extrema importância. Aterramento temporário, ele serve para fazer parte do procedimento de desenergizar, é o aterramento onde a gente vai equipotencializar todas as fases que foram desenergizadas e aterrar temporariamente em um ponto já pré-determinado. O que mais que precisa ter nas instalações elétricas? Dispositivos de seccionamento automático. Ainda falando da parte de proteção contra surtos, né? Nós temos aí o supressor de surto, que é o DPS, né? É o dispositivo de proteção contra surtos, que ele evita que uma condição atmosférica adversa, uma descarga elétrica de raios, possa induzir uma tensão indevida nesse circuito elétrico, gerando aí uma passagem de corrente elétrica indevida nesse circuito. Então, esse dispositivo, que é o DPS, ele freia essa entrada e evita que a sua instalação elétrica e os seus equipamentos sejam danificados. Então, é um dispositivo de proteção, ele tem que estar instalado junto ao quadro elétrico.
O disjuntor termomagnético, que é o disjuntor tradicional, ele também é um dispositivo de proteção, de seccionamento automático. Em caso de problemas na instalação, já na parte interna, né? Quando você tem alguma sobrecarga, ele atua de duas formas, né? Ele atua por indução magnética ou por temperatura. Então, quando você tem um curto-circuito, você tem uma elevação da temperatura da sua corrente elétrica e ele vai atuar, ou até mesmo a passagem indevida, né, por indução eletromagnética, ele também atua. Então, é um dispositivo de proteção. Outro dispositivo de proteção, DR. O DR é o diferencial residual, ele protege a vida humana. Então, ele não vai proteger a instalação elétrica, nem os equipamentos, ele vai proteger a vida humana, caso exista a passagem de corrente de fuga na faixa de 30 miliamperes. Então, quando ele percebe, ele faz a leitura do seu circuito elétrico, ele percebe que nesse circuito existe uma corrente de fuga na faixa de 30 miliamperes, ele atua. É muito comum as pessoas falarem, o DR não está funcionando, ele desarma toda hora. Não, se ele desarma toda hora, que bom que ele desarma toda hora, porque ele está te mostrando que tem algo errado. Então, se ele desarma toda hora, não é que ele está dimensionado de forma errada, não. Ele simplesmente está atuando como ele deve atuar, né? Então, cabe a você prestar atenção onde é que está vindo essa corrente de fuga e atuar, fazer com que, então, seja corrigido o problema para que as pessoas não se acidentem. Geralmente, os circuitos de área molhadas, né? Circuitos externos, quadros externos, né? Geralmente nas obras tem os robozinhos que o pessoal chama, né? Os quadros externos, os circuitos desses quadros têm que ter DR, circuitos de vestiário, circuitos de cozinha, de refeitório, circuitos onde você tem presença de água, né? Circuitos externos, esses obrigatoriamente têm que ter dispositivo DR. Você pode ter dispositivo DR individualmente para cada um desses circuitos ou colocá-lo dessa outra maneira como está instalado, de uma forma geral, protegendo todos os circuitos. Qual é a vantagem e qual a desvantagem? O preço, né? Você vai ter que ter uma quantidade maior de disjuntores se você dividir pelos circuitos, e aí você vai ter o acréscimo, né, desse valor. Se ele atuar em circuitos individualizados, ele vai desligar somente aquele circuito, fica até mais fácil de você saber onde está o problema. Se ele está instalado junto ao disjuntor geral, ele vai desligar toda a sua instalação. E é mais difícil de você achar onde está o problema, mas são duas opções de ligação e não é que ela esteja errada. Tá? As duas formas são corretas, porém, fica a critério do projetista instalar junto ao disjuntor geral ou individualmente nos circuitos mais críticos. Tapetes de borracha também são proteções coletivas. As barreiras, né? Essas barreiras que muita gente fala que é acrílico, né? Mas na verdade elas são barreiras de policarbonato, que são aquelas placas, né, que ficam na frente dos componentes do quadro, evitando um contato direto com as partes energizadas, entra como proteção coletiva. As mantas emborrachadas que protegem aí, né, os cabos das redes elétricas, os componentes internos dos quadros, como está na foto de baixo, também são proteções que evitam aí o contato direto, são proteções isolantes, evitando então esse acesso direto a partes energizadas. Aqui nós temos alguns outros exemplos, né? Os dispositivos de manobra à distância são proteções coletivas, novamente a apresentação do tapete de borracha. As grades desses cubículos, né, de transformação das cabines primárias, todas elas devem estar equipotencializadas e aterradas. Então, tem que existir aí a equipotencialização e o aterramento de todas elas. Bastão de manobra é sensacional, porque ele te traz algumas condições de proteção.
né? Bastão de manobra, ele evita que você tenha contato direto e tenha um risco de choque, ele evita, ele te afasta do risco do arco elétrico e ele também tira você do risco adicional de altura. Então, um único elemento de proteção coletiva, ele resolve 3 problemas, né? Choque, arco e altura. Então, ele é, assim, de extrema importância, de utilidade muito grande. Quando você aprende a manobrar o bastão de manobra, né, ele torna-se muito prático, muito eficiente. Lógico, no começo existe toda uma dificuldade de manipulação, mas com o passar do tempo, você percebe que é até mais simples do que você fazer toda uma artimanha de tentar subir e fazer a atividade de forma instável em cima de uma estrutura e muito próximo do contato elétrico. Aqui tem uma demonstração de como instalar uma linha de vida, né, provisória para fazer parte aí do sistema de acesso através de escadas. Deve existir pontos de ancoragem previstos já, aonde você faça a conexão, né, dessa linha de vida para que depois você possa conectar o seu cinto de segurança a essa linha de vida. No treinamento de NR número 35, de trabalho em altura, é especificado o tipo de corda, de cabo de aço que pode ser utilizado e a maneira de fazer essa conexão de forma devida. Então, esses pontos de ancoragem são extremamente importantes. O que mais que entra com proteção coletiva? Sinalização. Sinalização vem lá da NR número 26, né? A NR10 obriga que tenha sinalização, a NR26 determina como deve ser feita essa sinalização, a questão de cores, né? A padronização de cores, os tamanhos das placas, a altura que devem ser colocadas essas placas, tudo isso está determinado na NR número 26. O que a NR10 exige? Ela exige que tenha informação de que existe um perigo, que existe risco de choque elétrico, de arco elétrico, que o acesso seja restrito somente à equipe de manutenção, né, a pessoas autorizadas. É obrigatória a identificação do nível de tensão que existe naquele local, qual é a classe de luvas que você deve utilizar naquela instalação, o tipo de vestimenta que você deve utilizar. O Corpo de Bombeiros ele exige como sinalização esse triângulo amarelo com um raio preto, isso é obrigatório pela legislação do Corpo de Bombeiros do Estado. A NR10 também traz aí as distâncias de segurança, né? O raio que forma a área de risco e o raio que forma a área controlada. Isso também é importante que seja sinalizado. Como é que então eu determino qual é o tipo de roupa, né? O tipo de roupa ele é determinado através do estudo da corrente de curto-circuito da instalação elétrica. Através desse estudo é definido, então, o valor em amperes dessa corrente de curto-circuito, que junto à NFPA 70E, que é uma norma internacional que trata do tecido de proteção que é utilizado para a fabricação da roupa à prova de arco elétrico, vai se definir que grau que ele deve ser. Então, aquela corrente elétrica ela vai gerar uma quantidade de graus Celsius. Né? Aí, numa outra tabela, eu vou definir que aquela quantidade de graus Celsius é equivalente à roupa de risco, de gramatura de risco 1, 2, 3 ou 4. Então, dessa forma é determinado qual é o ATPV, né, que é a energia incidente em calorias por centímetro quadrado. É definido através das tabelas da NR10 qual é a distância segura de trabalho, né, e qual é a fronteira que existe ali, né, do limite de atuação do arco elétrico e quais são os limites de aproximação. Então, dessa forma, existem aí várias maneiras de se apresentar as placas de sinalização. Essa é uma outra maneira de apresentar. Existe um termo, né, de notificação quando existe uma não conformidade, né? Então, o termo de notificação de NR10, né? Então, aqui tem um exemplo, olha, termo de notificação das instalações elétricas, olha lá. Nas instalações elétricas em serviços com eletricidade deve ser adotada a sinalização adequada.
né? Conforme NR26, deve-se existir aí restrições de impedimento de acesso e a delimitação das áreas, né, de acordo com os subitens da NR10. E aí, então, tem um outro exemplo, né, de uma outra plaquinha de identificação, onde ela traz qual é o ATPV, qual é a distância, qual é a zona de risco, zona controlada, qual o nível de tensão, qual a vestimenta adequada, a luva e o tipo de proteção facial que se deve utilizar. Então, são maneiras de se trazer a informação para que, quando você chegue no seu local de atividade, você receba essa informação através dessas placas de sinalização e você saiba o que você tem que fazer, como você tem que estar naquele momento diante daquele risco. É para isso que servem essas sinalizações. Identificação. Todos os componentes internos dos quadros elétricos devem ser devidamente identificados, porque essa identificação ela é de extrema importância para quando você for fazer o diagrama unifilar, você faz a leitura do diagrama unifilar e observa qual é a associação do circuito que você precisa desenergizar com o que realmente está instalado aqui no quadro. Então, o diagrama unifilar, por que a frase é diagrama unifilar atualizado? Porque ele tem que conversar com o que realmente eu estou vendo no quadro. O diagrama unifilar ele fica disposto aqui nesse laranjinha que tem aqui na porta. Ele pode ser esse porta-mapa ou pode estar realmente impresso e colado na porta, desde que esteja atualizado, né? O que tem nesse desenho vai ter que estar conversando com esses componentes internos e essa identificação. Falando então do diagrama unifilar, né? Então o que é o diagrama unifilar? O diagrama unifilar é um GPS da instalação elétrica. Aqui, por exemplo, existe um diagrama unifilar de toda uma instalação, né? Então eu começo lá no medidor, eu trago lá quais são as características de fornecimento. Então, olha lá, eu tenho 3 fases, neutro e terra. Aí eu chego no primeiro quadro, que é o QGF, que é o quadro geral de força. Aí ele até me posiciona, olha, é um quadro, um QGF do setor de tecnologia e informação. Ele é alimentado em 220, 127 volts. Aí ele passa pelo primeiro disjuntor, né? Então, o primeiro disjuntor de proteção dele, ele fala quantos amperes que é esse disjuntor. E aí ele vem para o barramento. Esse barramento é onde eu divido todos os meus circuitos, né? Então, aí eu começo, olha, o disjuntor C1, C2, C3, C4, para que é, para onde ele vai, qual é a finalidade dele, e também cada um deles também devidamente identificado, se são monofásicos, bifásicos, qual é a corrente que passa por eles, de limite, e qual é a característica aqui de alimentação desse circuito. Olha lá, 2 fases de terra, 2 fases de terra, e a nomenclatura deles, que é essa nomenclatura que eu vou olhar naquele desenho, onde eu tenho lá na foto anterior, né, eu tinha os disjuntores e todas as etiquetinhas com esses nomes aqui. Esse quadro aqui, ele também tem uma outra derivação. Ele traz um disjuntor aqui de 100 amperes e ele replica um outro disjuntor de 100 amperes num segundo quadro, e da mesma forma ele tem o barramento dividido e todos os seus disjuntores. Isolar a área. A parte de isolar a área, ela vem justamente da determinação, né, dos limites, né, do raio de risco e raio controlado, aonde forma-se, então, a distância necessária para que se proteja as atividades que estão sendo realizadas, energizadas ou desenergizadas. Quando você está próximo ao seu ponto energizado, a primeira área que se forma no entorno é a área de risco, a segunda área é uma área controlada. O que é isso? É a distância onde o arco elétrico pode alcançar você. Fora dessa distância, já é muito improvável que você tenha a presença de arco elétrico. Quando você vai trabalhar desenergizado, você isola, coloca fita zebrada, coloca barreiras isolantes, de maneira que você evite, então, esse contato com o ponto energizado e possa trabalhar do outro lado de uma maneira
mais eficiente e mais segura. Seguro morreu de velho, mas vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então está na hora de colocar em prática. Começa agora 100% Seguro, um programa 100% para você. Hoje você vai ver a importância de isolar os fios e materiais elétricos, como evitar faíscas, choques e curtos-circuitos, e o checklist dos equipamentos especiais de segurança. Num canteiro de obras não dá para marcar bobeira. Qualquer descuido pode ser fatal. Você já imaginou o que pode acontecer se você tomar um choque daqueles? Pois é, para não levar nenhum susto, preste atenção nas dicas que vem por aí. O projeto e a supervisão das instalações elétricas é serviço para um profissional legalmente habilitado. E para colocar a mão na massa, só eletricista com curso específico. A instalação elétrica é provisória, mas não é por isso que o trabalho vai ficar mal feito. Deixe tudo nos trinques. Não vá dar sorte ao azar. Se você achar algum fio desencapado, chame o eletricista para fazer o isolamento adequado com fita isolante. Todas as extensões da obra devem ser feitas com condutores de dupla isolação. Tranque os quadros de distribuição de energia. Os equipamentos elétricos devem ser aterrados, ligados ao solo. Assim, ninguém se machuca. Não deixe nada no meio do caminho. Organize os fios e os cabos para não atrapalhar a passagem de carros e de pessoas. Disjuntores são obrigatórios em todas as máquinas e devem ter cadeado. Só os trabalhadores autorizados podem ter acesso a eles. E na hora de ligar ou desligar equipamentos, só com a chave. Nada de gambiarras na rede, viu? Use tomada e proteja os plugs da água e da umidade. E não ligue mais de um equipamento na mesma tomada. Tem rede elétrica perto de gruas, andaimes ou torre de elevador? Instale barreiras de proteção ao redor da área de trabalho. Dependendo do caso, chame a concessionária de energia local para tomar as providências. Antes de começar o dia, os equipamentos de proteção individual contra choque elétrico devem ser checados tintim por tintim. As botinas de couro com solar isolante estão aí. E os óculos de segurança? Não vá se esquecer do capacete especial, das luvas isolantes e de cobertura, do cinto de segurança abdominal com talabarte e, claro, do trava-quedas. Se desconfiar de alguma rede, fio ou instalação elétrica atrapalhando o serviço, procure o eletricista. E se tiver certeza do perigo, dê sinal de alerta. Fale imediatamente com o supervisor. Quando se fala em segurança, não tem meias palavras, é a sua vida que está em jogo. Vamos ver se você prestou atenção. Para não levar choque, é só isolar todo o equipamento elétrico. Nas instalações provisórias, não dá para esquecer os equipamentos de segurança especiais. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% Seguro, um programa 100% para você.